Boa tarde, eu quero primeiro agradecer o convite do Espaço Democrático para fazer essa exposição, cumprimentar todos que participam desse evento, dessa videoconferência, e ilustres participantes. E, por fim, dizer que esse convite para falar sobre justiça tributária e projeto da reforma do IRPF, eu queria dizer que vou falar alguns temas que são de conhecimento de boa parte dos que assistem a essa videoconferência, que, entretanto, que é necessário para que eu possa concatenar as ideias e retirar, portanto, a conclusão que acho razoável. O roteiro da apresentação envolve as seguintes sessões. Vou falar um pouquinho sobre a reforma do IR pós-real, entre 95 e 2002, o conceito de justiça tributária na perspectiva constitucional, o limite de isenção do imposto de renda das pessoas físicas segundo padrões domésticos e internacionais, a correção monetária na tabela do IRPF como instrumento político, uma sucinta avaliação do PL e, por fim, conclusões. No âmbito do Plano Real, nós fizemos uma mudança significativa na legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, sobretudo, e das pessoas físicas. E essa mudança que foi qualificada à época pelo Fundo Monetário Internacional como a mais abrangente e relevante reforma do imposto de renda contemporâneo. Ela foi fundada numa questão básica, que era o pilar básico da reforma, que foi a extinção da dedutibilidade da correção monetária das demonstrações financeiras. Isso fazia com que, quanto maior fosse a inflação, maior a dedução. Quanto maior fosse o patrimônio líquido do contribuinte, maior a dedução. A combinação, portanto, maximizava a dedutibilidade, alcançando, portanto, hiperinflação e patrimônio líquido elevado. Eu apenas faço uma enumeração, sem entrar em detalhes, que inúmeras mudanças foram realizadas. Redução da alíquota padrão do RPJ, redução e padronização da alíquota adicional, uma regra para compensação de prejuízos, uma compensação entre tributos federais que não existia, a redução de benefícios fiscais, a instituição dos juros remuneratórios do capital próprio, a adoção da tributação em bases mundiais, a conceituação objetiva de paraísos fiscais, a instituição de regras objetivas de preço de transferência, a integração na tributação da pessoa jurídica e da pessoa física, isso que é chamado de isenção na distribuição de dividendos, a ampliação dos limites para opção pelo lucro presumido, a instituição do Simples e a reforma do imposto de renda das pessoas físicas, envolvendo a adoção de um modelo simplificado, desconto padrão, uniformização na tributação das aplicações financeiras e a adoção da internet como instrumento de administração tributária. Como podem ver, e eu grifei, quase tudo ou está alterado, parcial ou significativamente, ou está ameaçado. Ou seja, há uma gradual destruição, gradual e forte, destruição de todo o arcabouço da legislação de imposto de renda em desfavor da eficiência, em desfavor da simplicidade. E essa mudança significa dizer, onde eu tomo a frase conhecida de Roberto Campos, que o Brasil não desperdiça a oportunidade de errar. Isso que foi feito teve essas mudanças operadas no imposto de renda, tiveram, como podem atestar contribuintes aqui presentes, uma boa acolhida pelos contribuintes e um aumento significativo da arrecadação. Eu mostro os desempenhos das receitas federais após a reforma do imposto de renda. O imposto de renda das pessoas físicas teve um crescimento real entre 2002 e 96, primeiro ano de vigência da nova legislação, de mais de 24%. Já o IRPJ cresceu
quase 117% em termos reais. E observe bem, com boa acolhida pelos contribuintes, mostrando que é possível, pela via do enfrentamento de brechas fiscais, sonegações fiscais, grandes distorções tributárias, é possível lograr-se aumentar a arrecadação sem necessariamente adotar uma política de hostilidade tributária. Conceito de justiça tributária. Esse é um conceito que se enquadra como uma categoria particular daquilo que é chamado, eu também chamo, de generalidades reluzentes. É sempre bom falar em justiça tributária porque ninguém, em princípio, é contra a justiça tributária. Ninguém é a favor da injustiça tributária, tanto quanto da simplicidade e outras questões de mesma natureza. Mas essas questões são muito utilizadas como um discurso político, em lugar de um discurso estritamente técnico. Veja que justiça tributária está associada ao conceito de capacidade contributiva. E isso é relatado com alguma minúcia na Constituição. No artigo 145, parágrafo 1º, diz que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica, um sinônimo de capacidade contributiva. Aí já vem a progressividade como um instrumento para dar concretude à pretensão de apurar a capacidade econômica. No artigo 153, parágrafo 2º, diz: o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, será informado pelos critérios, etc., etc., da progressividade, porém faz uma ressalva, na forma da lei. Isso não é um conceito que possa ser aplicado abstratamente, sem os parâmetros fixados na lei. Essa emenda dita da reforma tributária, 132, introduz de uma maneira completamente desnecessária, eu diria até um pouco caótica, no seu 145, parágrafo 3º, diz que o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, etc., da justiça tributária. Todos eles estão em linha. E justiça tributária é algo que está atrelado à tributação da renda, como muito adequadamente Klaus Tibke, um dos maiores tributaristas contemporâneos, aponta no seu conhecido livro A Moralidade Tributária do Estado e do Contribuinte. Então, como é que se opera a progressividade? A progressividade se opera por uma grade de alíquotas e respectivas deduções. É assim em todos os lugares do mundo, é assim desde que foi acolhido o princípio da progressividade. Agora, cuidado que, como tudo em matéria tributária, ela não pode ser abusiva. Quando você usa a progressividade em excesso, ela estimula a imigração de domicílios fiscais. Tem um exemplo clássico da França, onde a migração do domicílio fiscal de Gérard Depardieu é conhecido por todos que lidam com essa matéria, ou, mais recentemente, o caso da Noruega. Quer dizer, o porquê acontece? Os domicílios fiscais são móveis, muito facilmente se movem, e, portanto, como tributo enorme de rejeição social, portanto, haverá sempre a possibilidade de uma reação que se expressa, que se traduz na imigração de domicílios fiscais. O limite de isenção. Vamos pegar alguns números. A renda per capita domiciliar no Brasil, apurada no final do ano passado, era 2.069, segundo o IBGE. Vamos olhar para os limites de isenção do imposto de renda pessoa física no Brasil. Em 94, portanto, pré-plano real, era 524,39. Se eu tomar esse valor e corrigido pelo IPCA acumulado, o último que eu disponho, que é de julho de 25, dá 3.847,24. Há uma previsão de variação do IPCA para este ano e para o próximo ano de 5,6 e 4,35, isso fica bem distante de 5 mil. O limite atual vigente é de 2 salários mínimos, R$ 3.036. Portanto, a proposta de elevação do limite de isenção para 5 mil implica crescimento real do limite fixado, tanto o fixado em 94,
quanto no vigente, e corresponde a cerca de 12,4 vezes a renda per capita domiciliar no Brasil. Vamos tomar um comparativo internacional da relação entre limite de isenção proposto e o PIB per capita, que eu tomarei de 24, que é o que eu tenho disponível. Aí eu vou constatar o seguinte, que essa relação é de 70% no caso dos países nórdicos. Depois, com 60%, Brasil e Singapura. Todos os outros países estão abaixo do Brasil. O que quer dizer o seguinte, nós, sendo um país de renda média, não somos um país rico, como todos sabem, estaríamos com uma relação entre limite de isenção PIB per capita somente inferior ao dos países nórdicos, maior que a da China, maior que a dos Estados Unidos, maior que a da Argentina, maior que a do Japão, maior que a da Alemanha, etc, etc, etc. Bom, essa elevação do limite torna 65% dos atuais contribuintes isentos e restringirá a 15 milhões de contribuintes a responsabilidade por toda a arrecadação do IRPF. Apenas, para que nós não nos esqueçamos, o país tem 220 milhões de habitantes e uma PEA de 108 milhões de habitantes, o que significa dizer que 15% da PEA responderia por toda a arrecadação do IRPF. O que é que eu tiro como conclusão? Esse limite de 5 mil é absolutamente desproporcional em relação tanto à nossa renda como em relação aos padrões internacionais. Vamos ver então, correção monetária. Não vou entrar em maiores detalhes sobre a origem da correção monetária no Brasil, mas lembrar que ela foi introduzida em 1964 como instrumento para viabilizar a emissão de título da dívida pública, dado que a opção para enfrentar o déficit fiscal à época não seria o aumento de impostos. Bom, acontece que isso perdurou. Me dizia o Roberto Campos que será para durar uns 3 anos e se eternizou. E hoje, correção monetária e sua consequência, indexação, em ambiente de inflação relativamente controlada, converteu-se em uma iniquidade econômica. Bom, agora, quando eu olho uma grade tributária, onde tem valores nominais, isto, em virtude de inflação, em todos os lugares do mundo, ela vai sendo corroída. Isso é o que se chama de fiscal drag. Eu não tenho uma tradução adequada para essa palavra na língua portuguesa. Isso é um fenômeno universal, mas nenhum país do mundo faz rever isto mediante correção monetária. Correção monetária é instituto exclusivamente brasileiro. Mas se disse, ora, nós vamos fazer isso como um cumprimento de uma promessa de campanha. Estranho. Ambos os candidatos que estavam em disputa de segundo turno diziam a mesma coisa. Se diziam a mesma coisa, por que isso seria um critério para diferencial para que o eleitor pudesse proceder à sua escolha? Bom, também outra coisa curiosa. Quer dizer, proposta de correção monetária da tabela do imposto de renda, que é um instrumento exclusivamente de uma demanda política, ela só trata do limite de isenção. Ninguém trata de abatimentos como dependentes ou gastos com educação, por exemplo. Ou seja, tem um objetivo absolutamente demagógico. Chamar a atenção. Progressividade não se efetiva por elevação do limite de isenção. É pela grade que se segue. Limite de isenção é um instrumento de eficiência arrecadatória. Todos deveriam pagar imposto de renda. Porém, até um determinado valor, não compensa cobrar o imposto de renda. E é nesse contexto que se estabelece o limite de isenção. Mas limite de isenção não é instrumento estritamente de progressividade. A progressividade se opera com as alíquotas aplicáveis a segmentos de renda e respectivas deduções. Então vamos agora para o PL 1885. Eu estou tentando fixar no tempo que foi proposto. A elevação do limite
como eu mostrei, é desproporcional e atípica, considerando tanto os padrões nacionais como a renda doméstica. E aí um detalhe que não é muito considerado, ela reduz a receita dos estados e municípios. Que receitas? As receitas próprias. É que diz a Constituição que o imposto retido na fonte dos servidores estaduais e municipais não é receita federal, é receita, respectivamente, dos estados e dos municípios. A imensa maioria dos municípios, se não quase todos, tem servidores que têm remunerações inferiores a 5 mil. Essa receita vai desaparecer. E não há, no projeto, nenhuma menção a algum tipo de compensação que deveria ocorrer em relação a essa perda de arrecadação em função de uma elevação, como eu disse, desproporcional e atípica. E aí eu vou olhar o projeto. O projeto, se me permite, talvez até a forma dura de dizer, eu lido com essa matéria há algumas décadas. Eu não tenho dúvida de dizer que o projeto apresentado é o pior projeto tributário que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada igual. E nisso tenho também a adesão de inúmeros tributaristas. O projeto, eu chego a dizer, é tão ruim, isso não foi feito pela Receita Federal. Posso dizer com absoluta segurança. É uma redação ruim, tosca, mal feita, confusa, faz subtração de coisa que não é possível subtrair. Um número em reais e um outro número que não tem unidade monetária. Essa subtração não dá nada. Quer dizer, isso é um erro tão grosseiro, um erro tão crasso, que é impossível ter sido feito pelos quadros qualificados da Receita Federal. E institui, ou parece instituir, um novo imposto. Ele fala imposto de renda das pessoas físicas mínimo. Não é um mínimo do imposto de renda das pessoas físicas, é o imposto de renda das pessoas físicas mínimo, que dá até sigla, IRPFM. E diz que alcança as bases de cálculo, que tem na sua base, alcança as rendas qualificadas arbitrariamente como altas, 50 mil. Por que 50 mil? Porque 50 deve é 5 mil. Não tem outra razão. Agora, não inclui na base de cálculo as aplicações isentas no mercado financeiro. Curioso. Qualquer outra renda, sim, como nós veremos depois. Nem as chamadas impropriamente indenizações auferidas por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Inventou um conceito que eu usei muito, mas como elemento de análise, não jurídico, conceito de alíquota efetiva. A alíquota efetiva tem uma alíquota marginal, um imposto de renda de 27,5%. Isso é alíquota efetiva? Não. Quer dizer, depois, a alíquota efetiva é o quociente entre o que foi arrecadado dividido pelo rendimento ou pela renda bruta, conforme seja pessoa física ou jurídica. Mas um elemento de análise. Quer dizer, por que uma alíquota efetiva é menor do que a marginal? Ela é sempre menor do que a marginal. Salvo se tivesse, o que não acontece no Brasil, eu desconfio em nenhum lugar do mundo, tivesse o chamado imposto flat, onde combinaria igualmente efetiva e marginal. E por que ela fica menor? Por várias razões. Vamos pegar nas pessoas jurídicas. Porque eu tenho um prejuízo que eu vou apurar. Prejuízo de exercícios anteriores. Porque eu compensei com outros tributos. E tudo isso está normal e é razoável. Porque eu fiz amortização do ágio. Porque eu fiz uso de uma isenção dada pela lei. Porque eu fiz uso de um incentivo fiscal dado pela lei. Então, o que é que se quer fazer? Trazer a alíquota efetiva para o patamar da alíquota marginal. Uma operação não é estranha, é completamente insubsistente. Portanto, de apuração muito complexa, porque eu vou obrigar agora os optantes do lucro presumido e do simples a apurar essa alíquota efetiva. Isso é uma tarefa complexíssima. Ou seja, sobre a argumentação de se quer simplificar,
há uma ação deliberada e permanente, continuada, contra todos os regimes simplificados, nomeadamente o lucro presumido e o simples. Não tem precedente jurisprudencial sobre o que isso de alíquota efetiva. Ela chega a fazer o seguinte: ela incide, veja bem, sobre rendas que são tributadas exclusivamente na fonte. Veja bem, ela é tributada exclusivamente na fonte, mas incide sobre isso. Então, ela não é tributada exclusivamente na fonte. Quer dizer, são contradições que beiram ao ridículo, mas tem isso. Restabelece a má experiência da tributação bifásica dos dividendos. Vamos explicar sobre isso. Toda pessoa que vai investir está esperando que tenha um retorno desse investimento. Esse retorno se expressa na percepção de dividendos. Esses dividendos vêm, eles recebem, sofrem incidência na pessoa jurídica e na pessoa do acionista. Como é que eu posso tributar? Eu posso tributar só na pessoa jurídica? Posso tributar, não é comum, aliás, nem conheço nenhum caso específico disso, parece que um país faz isso, só no acionista. Ou posso tributar na pessoa jurídica e no acionista. A escolha disto é uma escolha técnica. Não tem nada a ver com justiça tributária. Por que foi que nós optamos por tributar apenas na pessoa jurídica e não fazer a tributação bifásica? Porque a anterior foi uma experiência muito mal sucedida no Brasil. Ela estimula algo que hoje praticamente ninguém sabe nem o que é. E toda a fiscalização da tributação da pessoa jurídica era dirigida para isso. Eu quero falar, chamada distribuição disfarçada de lucros. Distribuição disfarçada de lucros é uma forma de sonegação de dificílimo enfrentamento. Se a tributação é exclusivamente na fonte, isso não existe. Você eliminou a possibilidade de ocorrência desse tipo específico de sonegação. Isso não mais existe no Brasil. Mas nós queremos trazer de volta para trazer a sonegação. E não só trazer a sonegação, como molestar o contribuinte gratuitamente, desnecessariamente. E nesse caso, como se faz a tributação de dividendos, sem, o que também estaria errado, redução da alíquota marginal do RPJ, é claro que há um aumento efetivo de carga tributária. Conclusões. A motivação do projeto é populista e eleitoreira, porém, praticamente irrecusável no Congresso Nacional. Pois propostas que promovem benesses, em virtude do crônico descompromisso com o equilíbrio fiscal, têm sempre elevada viabilidade de aprovação. Segundo, a compensação pela perda de receita é iníqua e complexa. Terceiro, justiça tributária é conceito também aberto e complexo. Agora, é completo simplismo pretender conferir justiça tributária por meio de elevação do limite de isenção do IRPF. Eu diria, de uma forma mais contundente, é quase que ridículo. Quarto, quem tem grande fortuna tem também extrema mobilidade em relação à escolha do domicílio fiscal. Isso eu vejo no dia a dia, a vida inteira, e como vejo agora. Então, se alguém faz uma ameaça desse tipo, troca de domicílio, com a maior facilidade. O que torna as grandes fortunas praticamente invulneráveis à nova tributação, o que viabiliza também a pretensão de gerar receita compensatória. Você tem o caso de Gerard Depardieu, quando se fez na França a administração do último presidente socialista a elevação da tributação, o que é que ele fez? Ele transferiu o domicílio fiscal para a Bélgica. É facílimo. Isso é absolutamente comum. Não tem nenhuma novidade. Para quem lida com isso, isso é algo do dia a dia. Exceto que você sempre pode aprimorar a progressividade do imposto no Brasil. Porém, em outras circunstâncias e com base num projeto tecnicamente consistente. É o mínimo que se pode desejar. Bom, diante disso, o que fazer?
E aí eu digo o que eu acho que deveria ser feito, isso é uma opção de natureza política e técnica, é condicionar a produção de efeitos da elevação do limite de isenção do imposto de renda à sanção de lei de iniciativa do Executivo, que é quem encaminhou o projeto, que promova corte de gastos ou de benefícios fiscais em montante correspondente à estimativa da decorrente perda de arrecadação. Qualquer outra solução, me parece, que é uma solução precária, podendo ser desastrosa. Eu queria lembrar que também está conosco o economista Felipe Salto, da Warren Investimentos, está participando. Alguém chegou depois? Machado. Sim, o economista Luiz Alberto Machado também está conosco, mas alguém chegou depois? Não, né? A primeira questão aí, doutora, vai ser do doutor Roberto Orvini. Por favor. Caro Everardo, sempre é muito bom te ouvir. E a gente sabe, acompanhamos o teu trabalho juntos, já apresentamos um projeto maravilhoso da reforma tributária que poderia ter acontecido na época da presidente Dilma e que, infelizmente, foi engavetado ou jogado fora. Mas a verdade é que essa isenção proposta, como você muito bem disse, esquecendo a questão da correção monetária, se houvesse uma correção monetária do valor proposto naquela época e chegasse hoje, já estaria maior do que 5%, verdade? Esse é o primeiro ponto. Então, o que o governo está propondo é uma ilusão, tal como o mágico faz na sua apresentação, dando a falsa impressão de que está dando alguma coisa. E o pior, ele está querendo transferir a responsabilidade para quem ganha mais de 50 mil reais, e hoje também nós sabemos que é um valor relativo próprio de pessoas que são especializadas em qualquer área, seja em qualquer profissão, ele teria a possibilidade de um ganho numa empresa maior de 50 mil reais. E nós sabemos que isso não rotula de rico ou mais rico, como quer fazer parecer o presidente. Eu gostaria que você comentasse a respeito dessa postura, sob o ponto de vista técnico, para que a gente entendesse um pouco mais. Bom, obrigado, Ardini. Vai dizer o seguinte: eu vou mostrar a incongruência da solução. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que é portadora de moléstia grave. Teve câncer. Essa pessoa tem, pela lei brasileira, isenção do imposto de renda da aposentadoria dela. Vamos supor que essa pessoa tem outros recursos e esse recurso for aplicado no mercado financeiro, tributados exclusivamente na fonte. Veja bem, exclusivamente na fonte. Quando eu digo exclusivamente na fonte, não pode ser tributado outra vez, porque é exclusivo. Essa pessoa que tem essa renda de 50 mil, isenta e tributada exclusivamente na fonte, vai ser tributada. Mas ela não é isenta? Sim, mas eu, de uma maneira sutil, disse, olha, a isenção não vale se for nesse valor. O quê? Nesse A valor. isenção não vale se for nesse valor. A tributação exclusivamente na fonte não vale, o exclusivamente não é mais exclusivamente. Deixa de ser exclusivamente. Quer dizer, afora isso, como você tem uma tabela de imposto de renda que vai 27,5 num determinado padrão, você coloca 50 mil, fica um buraco aqui. Quer dizer, ela sobe, sobe, só para, depois sobe de novo. Não conheço nenhuma estrutura de grade de imposto de renda no mundo, na história, que tenha feito uma coisa tão louca feito essa. Por isso que eu repito, não foi feito, não é que eu esteja defendendo a minha antiga cara, não foi feito na Receita Federal, não. De forma nenhuma. E eu não estou afirmando, meramente especulando, não.
Perfeito, Everardo. Obrigado. A próxima pergunta é do cientista político Rogério Schmidt. Rogério, por favor. Everardo, boa tarde, obrigado aí pela palestra. Umas perguntas bem pontuais, assim, você comentou o projeto na versão que foi apresentada pelo governo. Então, de lá para cá, o projeto foi relatado pelo deputado Arthur Lira, né, na comissão especial da Câmara, e é essa nova versão que eu gostaria de te ouvir. Você acha que, como você descreveria as mudanças nesse texto que foram aprovadas até o momento? Olha, peraí, desculpa, por favor. Não, e Por a favor. segunda pergunta tem a ver também com a taxação dos super ricos. Assim, independentemente da forma técnica, né, que pode ser essa que está sendo proposta agora ou outra, mas assim, em relação ao princípio da taxação dos super ricos, como você vê essa questão? Tá bom. Então, primeiramente, eu não discuti substitutivo de Arthur Lira porque ele não está disponível. Fala-se que não. Ele não foi, ou foi aprovada a urgência constitucional. Então, o projeto, eu vi alguns comentários na imprensa, mas nós já chegamos a uma situação tão curiosa, tão singular, que nós votamos uma PEC de reforma tributária sem texto. Sem texto, que foi aprovado, não, o texto foi distribuído depois da aprovação. Então, quando eu vejo essas coisas aqui, eu digo, olha, aguarda para ver o que é, para eu ver, assim, não o que disse alguém que vai apresentar, não, deixa eu ler o texto original. Não, não eu, pelo menos, estou dizendo um posicionamento de ordem pessoal, eu não perco tempo com especulações dessa natureza. Segunda coisa, você pergunta, e dos super ricos? Aí vem a coisa seguinte: super rico, você nunca conseguirá alcançar isso em qualquer sistema progressivo. Todo sistema progressivo, imposto de renda, ele chega no limite. Não é possível, senão vira confisco. O que ele tiver de renda é tributado. Então, todo sistema do mundo, em toda a vida, eles têm um limite. Esse limite, a partir daí, ficam todos iguais. Não tem outra possibilidade, eu permito dizer, matemática sobre isso. Impossível fazer uma coisa desse tipo. Agora, mas tem um problema. Se eu estou interessado, qualquer que seja o critério, quero classificar um super rico. Um super rico, eu vou admitir qualquer critério. Se ele for super rico, ele não fica aqui, ele vai embora. Vai embora, troca o domicílio. Coisa mais fácil do mundo. O super rico tem avião. O super rico pode passar 6 meses na Suíça, 6 meses no Brasil, e o domicílio dele é suíço, não brasileiro. Eu vejo isso comigo, às vezes que sou consultado. É para Luxemburgo, para Cayman, para a Suíça e a Irlanda. E tem um montão, um número enorme de situações que envolvem uma tributação vantajosa. Ele vai embora, porque ele tem dinheiro. Então, vai ficar aqui, quer dizer, ninguém fica assim. Eu vou esperar levar um tiro na cabeça, ele vai embora. Quem não vai é quem não é super rico. Justamente o que ficam aqui. Quer dizer, você, ao contrário, você tem que capturar o super rico, para pegar a tributação dele, porque não é a alíquota que vai fazer tributá-lo, é o tamanho da renda. Lembrar que imposto é um produto de alíquota por base de cálculo. Não é a alíquota que é a sua, é a base de cálculo. Você perguntar, tem uma alíquota de 27,5. Quanto é o imposto? Não sei. Quanto é que é a renda? Tem que multiplicar pela renda. Então, você colocar ao contrário, como fazem alguns países, muitos países fazem. Eles, ao contrário, eles atraem os super ricos com alíquotas vantajosas. Por que os super ricos vão para paraísos fiscais? Porque não pagam nada. Por que a Costa Rica, desde muito tempo, diz, olha, se for aposentado americano e pagar um pouquinho aqui, tá ótimo, venha para cá. E vai. E todos vão. Então, é o contrário. Quer dizer, e assim, todos os países do mundo fazem isso. Quer dizer, não é espantar a freguesia, não, ao contrário, é capturá-la, é trazer para dentro. Quer dizer, eu vou dizer o seguinte: olha, quem tem renda acima de X, ele vai ser tributado. Ele vai embora apenas. Com outro detalhe:
O que faz a tributação não alcançar esse super rico é também o que se chama de elisão fiscal. É o aproveitamento das brechas fiscais. É isso que faz isso. Quer dizer, vamos pegar um exemplo? Vamos para os Estados Unidos. A alíquota marginal máxima dos Estados Unidos é 39,5%. Imposto de renda da pessoa física. Muito bem. Um site conhecido chamado ProPublica conseguiu, não sei como, capturar os dados da Receita Americana, do Internal Revenue Service. E então fez um pequeno estudo que foi divulgado, não faz muito tempo, no The New York Times, no The Guardian, em Londres, onde tomou as 25 maiores bilionários norte-americanos. A alíquota, como eu disse, marginal, 39,5%. E pegaram um período entre 2008 a 2018. 10 anos. 11 anos. Não sei se agora 10 ou 11 anos. Qual é a alíquota média efetiva? A alíquota marginal, repito, 39,5%. Isso que eu estou falando, então, tudo isso foi amplamente veiculado nos jornais que eu mencionei. A alíquota efetiva média, 3,4%. 3,4%. Vamos pegar o dono, não sei se é dono ainda, da Amazon, o Bezos. 2014. 2014, ele multiplicou por 5 seu patrimônio. Depois de multiplicar por 5 seu patrimônio, ele não pagou nenhum centavo de imposto de renda. E pediu uma devolução de $4.000, o que eu já incluo no campo do desaforo. Quer dizer, não é não pagar, não. $4.000? A maior fortuna do mundo. Bom, você diz, esse pessoal está sonegando? Não, sonegando nada. Fiscal loopholes, brechas fiscais. É disso que se fala. Esse é o maior fenômeno de erosão das bases tributárias do mundo, que não se opera com a utilização de alíquota, é coisa de amador. Ele não vai espantar sem fazer nada. Ele vai utilizar o chamado planejamento tributário abusivo, que é disso, ou elisão fiscal ilícita, e não paga nada. E dá um dedo em você e fica sorrindo. Vou usar. Tem milhões de exemplos. Eu passaria a tarde aqui contando exemplos disso. Vou postar só mais um. Vou pedir licença, Sérgio. Agora, em 2005 ou 2006, o mais importante hotel de Londres, o Savoy, foi adquirido por um consórcio de empresários da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Foram adquiridos. Desde então, o Hotel Savoy dá prejuízo todos os anos. E melhora a qualidade do serviço, dando prejuízo. Financial Times publicou uma longa matéria mostrando como é que faz um negócio desse tipo. O nome das empresas eu não decorei, não, porque o Savoy toma emprestado, esse é o caminho, os juros. Então, emprestado da empresa 821, juros altos, que por sua vez toma de 822, juros altos, por sua vez de 823, e assim sucessivamente, chega na 830 com juros altos, que são dos mesmos donos do Savoy. E, portanto, dão um drible legal na imposto de renda britânico. Então, há livros e livros sobre isso, que é chamado de planejamento tributário abusivo. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo, se não o primeiro, que lidou disso, incorporando ao direito positivo, com a conceituação objetiva de paraíso fiscal, que eu fiz menção, com o estabelecimento de contramedidas à utilização disto e a introdução do parágrafo no artigo 116 do Código Tributário Nacional, por proposição minha, que foi a possibilidade de desconsiderar atos ou negócios jurídicos pela via administrativa quando fosse evidenciada uma dissimulação. Gostei especialmente do Jeff Bezos pedindo $4.000 de devolução. Sensacional. Isso dá vergonha, né? Eu quase me dispus, me ofereci para cobrir essa diferença. Dá uma ajudinha para ele, né? Tá bom. Doutor Everardo, a próxima pergunta agora é do economista Felipe Salto. Oi, Felipe. A palavra é sua.
Oi, Sérgio, obrigado. Cumprimentar a todos por aí, principalmente o nosso professor Everardo Maciel. Eu sempre fico lamentando, e a gente tem conversado muito, desde a da famigerada proposta aí que redondou na emenda 132, né, da reforma tributária do consumo, que esse governo, infelizmente, tenha prescindido de pessoas como o Everardo Maciel, porque é impressionante o que nós estamos contratando para partir de 2027 e 2028, com essas mudanças atabalhoadas da nossa tributação, que já é bastante complexa, né? E eu queria fazer uma pergunta, Everardo, porque logo no finalzinho você deixou indicada ali uma saída para a compensação do projeto que você entende ver como inevitável, né? Porque o Congresso vai acabar de fato aprovando essa maluquice, que tem dois eixos, né? A sua proposta é corte de benefício tributário e o corte de gastos públicos. O segundo, nós já sabemos que não vai acontecer tão cedo, né? O primeiro, o governo enviou um projeto de lei complementar. O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, que é o PLP 182, mas é muito curioso porque ele tem várias exceções e daquele demonstrativo de gastos tributários, que eu sei que você discorda também daquela classificação, né, para vários itens que tem lá, mas eles retiram praticamente 70% dos benefícios que logo de saída já estão nas exceções. Pela minha conta, sobra um volume aí de uns 120 bilhões de reais calculados em cima dessa estimativa do demonstrativo de gasto tributário que é apresentada pela Receita Federal. E desse montante, o governo pretende, por meio dessa lei complementar, se aprovada, cortar 10%. Eu pergunto se é esse o caminho ou se talvez antes a gente tivesse que esmiuçar melhor o que são os incentivos, o que é o gasto tributário, etc, etc. E obrigado e parabéns. Bom, obrigado, Felipe. Dando curso a conversas outras que nós já tivemos, mas que eu vou apenas compartilhar com os outros um pouco do que nós já conversamos sobre isso. Primeira coisa a chamar a atenção é o seguinte: usando o mesmo conceito, que eu discordo, mas numa série eles estão consistentes, o conceito A, eu discordo do conceito A em ambos os pontos da série. Quando nós deixamos a Receita em 2002, o volume de benefícios fiscais como proporção do PIB era 2%. Hoje, 4,5%. Quer dizer, portanto, é preciso dizer que, desde então, nesse conceito, que eu mesmo discordando, digo que se eu tomar o mesmo conceito, ele é consistente. Então, quer dizer, houve um aumento expressivo. Então, é esse mesmo que aumenta e que quer voltar. Não quero dizer que ele não, o fato de ter aumentado não significa dizer que ele quer voltar. Então, primeiro, o conceito de benefícios fiscais, que eu compartilho com todos, tem algumas palavras que eu introduzi que eu me arrependo profundamente. Por exemplo, imposto do pecado. Não sei para que eu fui escrever algum dia isso. Eu estava querendo citar um caso do século XVIII e estava tentando, e no Brasil não dá para fazer ironia, para dizer, falando da hipocrisia tributária, quando dizia que impostos do pecado, eles são remidos, pecado, se você recolher imposto. Depois, uma coisa muito curiosa, você paga o imposto e o pecado desaparece. Eu fui falar nisso, a palavra pegou, aí falam essa coisa, que é uma coisa do século XVIII, não tem mais nem sentido falar. Uma outra coisa foi gasto tributário. Eu também fui introduzido ao meu tempo. Para dizer o seguinte, nesse universo de benefícios, eu vejo incluídas coisas que não são benefícios, nem, não pode ser classificado como renúncia. Quando você fala em renúncia, você tem a possibilidade de fazer uma coisa ou outra. Se uma coisa é obrigatória, não é renúncia. Eu não vou dizer, eu vou renunciar à morte. Quer dizer, passo por ridículo nessa história. Sabe? Então, se existe uma determinação constitucional em relação a um determinado tipo de isenção, na Constituição chamada de imunidade, não pode haver renúncia. Quer dizer, vamos pegar exportação, ICMS, IPI, não pode ser qualificado como renúncia, porque é de observância obrigatória.
Então, renúncia não é. Bom, tem outros que são um tipo um pouco diferente, que são imunidades restringíveis. Restringíveis, você não tem um parâmetro para dizer, vou restringir a partir de A. Não, posso restringir de qualquer maneira. Entidades filantrópicas, micro e pequena empresa, zona franca de Manaus, tem que ter. Porque se não tiver, eu dou pretexto a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque é de observância obrigatória pela Constituição. Eu posso dizer, olha, isto aqui, as microempresas vão até R$ 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões. Sim, isso é a parametrização que a própria Constituição prevê, isso na forma da lei. Então, remeteu à lei. É claro que isso também é informado pelos clássicos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu vou dizer, olha, eu acabei de dar isenção à microempresa desde que tem um rendimento anual de R$ 10 mil. Isso fica ridicularizado pelo princípio da razoabilidade. Isso não é razoável, que são princípios abstratos, mas que estão presentes no direito em geral e especificamente no caso do direito tributário. Então, tem um universo. Então, primeira coisa. Segunda coisa, isso de quando fala cortar 10%, isso é preguiça. Você tem que cortar tudo que deve cortar e não cortar o que não deve cortar. Quando eu vejo alguém cortar, vamos cortar em 10%, qualquer coisa, as despesas em 10%, eu já sei que ele não entende o assunto. Tá? Tem enorme preguiça assim. Bom, aí eu vou ter que olhar coisa por coisa, um por um, isso dá um trabalho monumental. Então é o seguinte, o que é que deve fazer em relação às ditas renúncias fiscais? Cortar tudo que deve cortar e não cortar nada do que não deve cortar. Simples assim. Então, não 10%, 15%, 8%, 9%, não. Isso é uma coisa preguiçosa. Isso é uma coisa, e sem falar, de que não é abordado nesse projeto de lei, que existem várias ditas renúncias, vai renúncia mesmo, que não pode ser objeto de corte. Que o Código Tributário Nacional, desde priscas eras, desde, portanto, quando foi aprovado em 1965, diz que não pode ser cortado em isenção, portanto, isso, renúncia, benefício, etc., etc., que tenha sido concedido por prazo certo e sob condição. Por que isso? Porque existe um contrato. Quer dizer, ou alguém disse, olha, eu vou fazer isso com você, e eu contratei. Como é que eu contratei? Dizendo, olha, se você preencher essas condições, A, B, C, D, você vai gozar de um benefício fiscal por 5 anos, 10 anos, seja lá o que for. Eu não posso dizer, olha, eu desisti. Você está fazendo uma ruptura de um contrato que foi celebrado entre o Estado e um contribuinte. Por isso que o Código Tributário Nacional, muito adequadamente, diz, opa, nesses casos, não. Nesses casos, não pode. Então, nesse universo, Felipe, primeiro, nesse subconjunto, que você já diminuiu corretamente bastante, tem um, que eu não sei dizer quais, porque eu não me interessei pelo assunto, tem um conjunto desses benefícios que são por prazo certo, sob condição. Não pode cortar, simplesmente. Quer dizer, é uma coisa elementar em matéria de direito tributário. Elementar. Então, não tem teoria, não é? Não é matéria que está objeto de controvérsia nenhuma. É matéria absolutamente elementar. E aí tinha que buscar o seguinte: corte o que deve cortar, sem sombra de dúvida. Mas nesse projeto é interessante, reafirmando o profundo desinteresse com o regime simplificado, há um aumento também na tributação do lucro presumido do regime de serviço, que faz lembrar a chamada medida provisória 232, de saudosa memória, que em São Paulo houve uma grande resistência a isso e foi derrubada. Eu não me lembro que acho que foi no final de 2003 ou 2004. Uma coisa. Foi editada eu até comentei uma impropriedade. Um jornalista amigo meu, que dirigia um jornal, me pediu para eu escrever um artigo no dia 30 de dezembro. Pelo amor de Deus, preciso de um espaço. Escreve qualquer coisa que o espaço está aqui. E eu disse, eu vou fazer uma coisa bem humorada. Vou falar que, desde algum tempo, que nós acabamos com o chamado 32 de dezembro.
Então, dizendo assim, tinha um bocado de medida que vinha no dia 31 de dezembro, que sai no Diário Oficial no dia 3, 4 de janeiro, sei lá para frente. Isso era chamado domesticamente de 32 de dezembro. Eu disse, acabou, escrevi dizendo que tinha acabado. E mal acabei de escrever, 32 de dezembro voltou, justamente com essa medida provisória. E como eu estava atento para o assunto, eu chamei, ó, de novo, começou tudo de novo, e infelizmente isso foi derrubado. Então, é assim que eu vejo, Felipe. Obrigado, obrigado. Então, o próximo é Eduardo Jorge, doutor Everardo. Eduardo, por favor. Professor Everardo, se o senhor fosse deputado eleito Saudações. por Pernambuco, por exemplo, o senhor poderia apresentar uma emenda lá no Congresso para tentar disputar politicamente, porque, como o senhor disse, o Congresso fica numa dificuldade muito grande, né? Na véspera, ainda mais na véspera da eleição. Então, que tipo de emenda o senhor apresentaria com uma proposta de ser uma tributação mais justa, pudesse É o seguinte, disputar politicamente com eles? bom, eu ia apresentar, talvez perder, porque eu não tenho habilidade política nenhuma, então ia ser um desastre, mas, de qualquer sorte, eu faria o seguinte: o disposto nesta lei produzirá efeitos a partir da data de sanção de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que produzam uma redução de gastos públicos ou de benefícios fiscais em igual montante à estimativa de perda de receita decorrente da elevação do limite de isenção. A redação já está pronta. É bom gravar isso e sugerir algum deputado conhecido do SEF que apresente essa emenda. Eduardo, me permita dizer, sugira não, porque você vai arrumar um rolo para quem apresentar isso tão grande. Ele não se reelege. Mande para o inimigo. Está muito bom. Obrigado, doutor Eduardo. Roberto Macedo, por favor. Gerardo, prazer revê-lo aqui. A questão é o seguinte: você disse que não conhece o projeto substitutivo que está lá andando, junto com esse que você discutiu aí, certo? Sim, Então, a gente não sabe ainda concretamente o que vem. sim. O presidente Donald Trump, acusado com razão de beneficiar os mais ricos na área tributária dos Estados Unidos, ele tirou o imposto sobre as gorjetas. É uma coisa, obviamente, que era de interesse político dele e tal. Eu queria uma avaliação sua, pela sua experiência, sobre o uso político da chamada do sistema tributário. Isso é comum, é frequente, vem de muito tempo, está ficando mais frequente? Como é que o senhor vê essa questão? Tão velho quanto o imposto. Quer dizer, o uso político, a exploração política de regras tributárias é muito antiga. Eu vou dar um exemplo bem concreto, muito atual. Eu não me recordo, tem coisa que eu não me recordo do número exato. Em janeiro desse ano, eu me surpreendi lendo na mídia que a Receita iria fiscalizar o PIX. Ué, mas sempre fiscalizou? Quer dizer, todas as operações financeiras que existem ou que existirão são sujeitas à fiscalização desde a sanção da Lei Complementar 105, nos seus artigos 5º e 6º, do dia 10 de janeiro de 2001, Lei Complementar que fui eu quem redigi. E plantei na Receita, sempre existiu isso. Então, aí eu fui ver, mas que coisa estranha, que novidade esquisita. Bom, aí constatei que esta iniciativa era de uma instrução normativa de setembro do ano passado. Quer dizer, portanto, setembro vai anunciar em janeiro. Quer dizer, eu não posso garantir isso. Mas me pareceu que era uma manobra diversionista para tirar da discussão a questão do déficit público, para dizer, ora, vai aparecer mais receita. Fiquem tranquilos. Eu achei a coisa muito esquisita. Bom, em seguida, houve um movimento usando de desinformação,
usando de oportunismo, o que é que seja, de tudo, um ataque contra isso. Um ataque contra isso, bem conhecido, um deputado de Minas Gerais fez um vídeo dizendo que ia ser tributado o PIX, etc, etc, tudo por conta de uma conversa mal feita. Né? Bom, eu fiquei vendo aquilo, eu disse, mas que coisa estranha. Aí, não é a minha surpresa? Aí, sim, eu fui ver, então, a instrução normativa. Está muito bem feita. Tem nada. Ela consolida, arruma, organiza, estabelece novos instrumentos e alguma coisa que já existe há 24 anos. Não tem nenhuma ponderação, nenhuma restrição ao que foi editado. Para minha surpresa, revogam a instrução normativa. Mas revoga a instrução normativa? Sim, porque nós estamos pressionados politicamente. Nós estamos falando agora de uso político. Bom, em seguida, é dita uma medida provisória. Eu não me lembro o nome da medida provisória, não. Estava em janeiro desse ano. Essa medida provisória tinha 5 artigos. No primeiro artigo, para usar uma expressão, para encher linguiça, dizia o que lá era. Sim, mas se você olhar, já sabia o que era, porque está na ementa, né? As normas, você lê a ementa, que é o resumo da norma. Não, o artigo 1º indicava a ementa. O 5º artigo dizia sua vigência, como toda norma tem, entra em vigor em tal lugar. Bom, medida provisória, Felipe me deu, 1288. Num outro artigo, olha que coisa interessante, num outro artigo dizia que o PIX era administrado pelo Banco Central. De que coisa surpreendente. E eu pensava que o PIX era administrado pelos Correios, agora fico sabendo que é o Banco Central. Num outro artigo, esclarece que tributo é imposto, taxa ou contribuição. E que impressionante, é assim desde 46, mas estava em dúvida, agora vê esclarecer. Qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe isso. Uma coisa tão óbvia, tão elementar. Porque está na Constituição escrito. Tributo é imposto. Bom, mas agora, para ninguém ter dúvida, vamos esclarecer o que é tributo. No outro, diz que não incidirá tributo, qualquer que seja ele, sobre o PIX. Ué, mas incidia? Nunca incidiu? Eu disse, que coisa mais ridícula. Quer dizer, eu então escrevi à época, essa medida provisória devia ser devolvida como inepta. Isso é o abuso que nós temos da desconsideração em relação à norma. Faz um negócio desse tipo com a maior naturalidade. Aí vem o seguinte, quando foi agora, quando apareceu, que apareceu aí dizendo assim, olha, voltamos agora, apareceu um problema, apareceu agora, voltaram a instrução normativa que havia sido revogada. Que coisa fantástica. Não, agora sim, mas é a mesma. Voltou. E aí eu fui tomar conhecimento sobre o que é que aconteceu com a medida provisória, aquela que eu entendia como inepta. Medida provisória, sequer foi constituída a comissão para examinar. Eu, que não sou médico, diria, ela morreu de causas naturais. Ninguém tomou conhecimento. Não foi rejeitada, não foi aprovada, não foi formada comissão. Ou seja, em outras palavras, era uma manifestação estritamente política de segunda classe. Isso é o desrespeito, como eu tenho escrito muito, do desrespeito continuado em relação à norma no Brasil. Trata como se fosse uma coisa qualquer. Só um exemplo aqui adicional. Se você fizer uma continha, vão concluir a mesma coisa que eu vou dizer. A Constituição brasileira de 1988 foi alterada por emenda, em média, uma vez por trimestre. Se fosse colocar a norma, dá uma norma alterada por semana. Isso que é, ninguém é dado a desconhecer a lei. Quer dizer, ninguém trata isso como coisa secundária. Essa questão, Felipe, da renúncia, vai ver naquela emenda constitucional que foi aprovada no governo de Bolsonaro. Ininteligível. Não sei o que quer dizer aquilo, mas está em vigor. Tem uma emenda, a emenda 87, que consegue fazer uma proeza inacreditável. Diz o seguinte, era um assunto que eu levantei quando eu fui relator da Comissão de Revisão do Pacto Federativo, e fizeram uma mistura, quando não vem ao caso.
sobre tributação, no caso pelo ICMS, nas operações não presenciais. Tudo bem, assunto técnico, mas o que é que eu quero chamar a atenção? Dizia o seguinte: esta emenda, 2015, produzirá efeitos no exercício subsequente à sua promulgação, 2015, portanto, 2006. Observada a seguinte regra: em 2015, é 2015 ou 2016. Quer dizer, na emenda, ninguém teve nem o respeito de considerar a data. Tem duas datas diferentes, 2015 e 2016. Aí o que é que se fez? Desconhecer o 2015, faz de conta que não existe. Isso é emenda constitucional. Bom, por aí eu seguiria. Perfeito. O Eduardo quer fazer um complemento aqui, e em seguida o Lucas Ferraz também quer falar. Eduardo, vai lá. Professor Everardo, eu ouvi uma coisa, depois pensei, será que eu ouvi mesmo? O senhor falou de passagem que o judiciário fica fora disso? De alguma forma, em algum daqueles rendimentos que eles têm? É verdade isso? Parcialmente. Eu vou responder. Acontece o seguinte: quando, na Constituição de 88, até 88, os magistrados eram isentos do imposto de renda. Pouca gente sabe disso. Em 88, não. Acabou. Agora, não vai existir mais parcela. Tem uma remuneração. A parcela é bloqueada. Chama-se subsídio. Subsídio, assim, não tem outras verbas remuneratórias, é uma só. E ninguém ganha mais do que a remuneração de ministro supremo, também é um subsídio. Brilhante. Depois que eu saí da Receita. Então, infere o seguinte: não, tem exceção. Isso foi aprovado em sessão administrativa, que depois fez ser objeto de homologação por um parecer da Procuradoria da Fazenda. Não. Auxílio moradia é indenização. Como é? Quer dizer, qualquer pessoa, não sei se brilhante, sabe que indenizar significa restabelecer o patrimônio anterior. Você tem um carro, bateu, deu perda total. Tem perda total, o seguro diz: toma o valor do carro. Ele dá o valor do carro. Isso não pode ser tributado, porque você não oferiu um ganho patrimonial. O patrimônio é igual, tanto faz uma coisa como outra. Bom, e aí o que aconteceu? Inventaram tudo como indenização. Indenização não tem imposto de renda. Hoje, 93%, todo dia são matéria no jornal sobre isso, 93% dos magistrados brasileiros têm remuneração acima do teto de ministro do Supremo. 93%. No que excede, é qualificado como indenização sem imposto de renda. Ninguém nesse projeto aí, ninguém, não se fala disso. Isso também alcança o Ministério Público. Ninguém fala disso. Eu não estou falando de ultrapassar o teto constitucional, que já é um problema. É ultrapassar sem pagar imposto de renda. É assim. Obrigado. Eu não quero rir, mas estou obrigado a rir. Eu quero que chama Charles de Gaulle. Pois é. Lucas, só tem, por favor. Não, obrigado, Sérgio, pela oportunidade de cumprimentar o professor Everardo pela verdadeira aula, né, que nos deu aí sobre a questão do imposto de renda, e fiquei muito impressionado, né, com os comentários, com os números. Ficamos atrás apenas dos nórdicos, né, isso me chamou bastante atenção na questão da generosidade, né, desse sistema tributário que está sendo proposto, que tem uma característica visivelmente populista, né, professor? Como bem comentado. E a questão também da correção monetária, que foi mencionada, que na visão do professor Everardo é incorreto, né? Quer dizer, e isso aí me chamou bastante atenção, porque, segundo o comentário do professor Everardo, todo mundo deveria pagar imposto, né? De forma progressiva, evidentemente, mas a menos, né, digamos, daquela cauda que entraria, para usar um linguajar da Receita Federal, naquilo que se enquadraria como um de minimis, né? Quer dizer, o custo
e você ir atrás daquela arrecadação, não compensaria potencialmente aquilo que você poderia arrecadar. Então, você simplesmente ignora, né? Ignoraria essa potencial arrecadação. Falou-se aí dos 10%, né? Que poderia ser utilizado como corte horizontal dos benefícios tributários para eventualmente uma compensação. O professor Everardo, evidentemente, criticou esse ponto, porque, claro, toda regra horizontal, evidentemente, ela não parece a mais correta, porque existem especificidades no sistema tributário que têm que ser consideradas. Isso me remeteu ao meu caso especificamente, professor Everardo. Eu fui secretário de Comércio Exterior de 2019 a 2022 e me meti numa tremenda confusão de reformar a tarifa externa comum do Mercosul. Eu sou acadêmico de profissão já há 20 anos, com vários estudos, propondo alíquotas diferenciadas, dependendo, do produto, mas, via de regra, o que a gente gostaria muito era de minimizar a chamada escalada tarifária que existe no Mercosul, que acaba conferindo uma proteção efetiva para as empresas muito acima da tarifa nominal, que é publicada pelos governos. E, ao final, depois de tanta confusão, chegamos à conclusão que a melhor maneira de fazer isso seria por meio de uma redução horizontal, porque ninguém se entendia. Então, você vai naturalmente para o second best. Você não consegue fazer aquilo que seria o mais correto, você acaba indo para o segundo melhor, que melhor do que não fazer nada é você fazer um corte horizontal. Mas, enfim, são só comentários. Aí eu tenho duas questões concretas. Primeiro, uma questão prática. Se o professor Everardo teria alguma estimativa de perda de arrecadação, em função dessa reforma, caso ela realmente seja aprovada, se o senhor chegou a se debruçar sobre os números e teria alguma estimativa sobre isso. E segundo, como nós estamos falando de de minimis, isso me remete, evidentemente, à minha área de tributação, que é a área de comércio exterior. Nós tivemos recentemente, assim como foi nos Estados Unidos também, o fim do chamado regime tributário de de minimis nos Estados Unidos, que até então era $800, então você podia fazer compras por e-commerce, até $800, sem nenhum tipo de tributação. E aqui no Brasil nós também passamos por uma reforma similar chamada taxa das blusinhas, ou seja, compras por e-commerce abaixo de $50, até então eram totalmente isentas de tributação, a menos da questão do imposto do estadual, que era o ICMS, que alguns estados cobravam, outros não cobravam. Agora todos passaram a cobrar e o governo cobra uma taxa horizontal de 20% até $50 e de $50 a $3.000, é o chamado RTS, imagino que o professor conheça, no regime tributário simplificado, cobra-se uma taxa horizontal de 60%, que na minha visão acaba sendo uma barreira, em termos de importação, muito acima dos impostos que são efetivamente pagos pelas empresas. Enfim, isso é uma questão aí, como nós estamos falando de justiça tributária, gostaria de entender a perspectiva do professor Everardo em relação se essas compras abaixo de $50, eventualmente 53 mil, se isso deveria ser modificado ou se o sistema atual, como ficou após a mudança de lei em agosto de 2024 do ano passado, se isso ficou melhor ou não. Qual é a perspectiva sua aí, professor Everardo, sobre esse tema? Então, professor Lucas, eu achei interessante sua provocação e vou responder, trazer assim, uma coisa importante, pelo menos no meu entender, para você conhecer um problema, que é indispensável para encontrar a solução, é conhecer o passado, o pedigree dele, a história. Por que isso? Vamos voltar para 95. 95 era o seguinte: para cada produto importado, você tem que fazer um DARF. Para cada um. Então, remessas expressas. Então, recolhia cada um desses um valor. E cada um desses você tem que apurar qual era a alíquota aplicável ao caso. Então, assim, você importou o que foi? Importei livro. Não, opa, não tem. Mas você importou o quê? Importei agora, sei lá, uma coisa, qualquer um tecido, sei lá. Qual é a alíquota? Tanto. Então, aplica tanto. E eu fui procurado pelas empresas de remessa expressa para dizer, isso é um inferno. E eu digo, reconheço que isso é um inferno. Então, vamos fazer uma regra
Mas vamos discutir e construir uma regra comum. Primeiro, o seguinte: vocês não vão recolher mais por operação, por produto. Vão recolher por final do mês. Quer dizer, com um único DARF. Não mais milhares de DARFs, milhares de documentos de arrecadação. Segundo, vamos pegar o seguinte: isso só vai funcionar se for com alíquota única. Então, nós combinamos o que existia à época de imposto de importação, mais impostos federais, no caso era só IPI, imposto de importação, que combinados davam 60%. E nós conferimos também, por via indireta, conferimos também a responsabilidade tributária para a empresa de remessa e não para o destinatário. Sim, se você recebia um determinado produto, ele já vinha com imposto. Quem ia recolher era a empresa de remessa expressa. Isso foi uma brutal simplificação em relação ao mundo. Todos acharam maravilhoso. Reclamaram meus amigos, que disseram, mas é verdade, e os meus CDs que eu estou importando, eu digo, rapaz, esquece, você é rico, vai pagar, esquece. Fora isso aqui, não estou dizendo para dizer nenhuma, terminou sendo uma coisa razoável na média, muito razoável. Mas isso era um mundo que eu tinha um imposto de importação muito mais alto. Era um mundo que eu tinha um IPI mais alto. E era um mundo que não tinha China. Nós estamos pensando aqui, eu estou aqui vendo, isso é 30 anos passado. A globalização estava engatinhando. Sabe? Ninguém, você talvez mais novos não vão lembrar, mas talvez os mais velhos aqui, eu, Macedo e Ordine, vai comprar produto chinês. Né? Olhando para frente, né? Chinês, tá maluco. Isso é coisa de segunda. Tinha até um nome, eu não sei como é que chamava. Ling. Como é que é? Xing Ling. Xing Ling, pronto, negócio dele. Isso é Xing Ling, porque eu também não tenho a menor ideia do que seja. Bom, então, isso era assim, o mundo mudou. Mudou completamente. Quer dizer, agora tem China, e aí você passou a ter, em virtude de tudo isso que foi feito, à época por mim, para uma circunstância completamente diferente. Completamente diferente. Você passou até agora uma concorrência desleal entre o produto nacional e importado. Isso que no direito tributário internacional chama-se discriminação territorial inversa. Não é discriminação territorial. Eu não vou dizer que o meu produto nacional vai ser menos tributado do que o produto importado. Não. Eu vou dizer que o produto nacional vai ser mais tributado do que o importado. Isso chama-se discriminação territorial inversa. Então, esse é o que tinha. Então esse é como ficou. Quer dizer, quando alguém me pergunta, tirar isso aqui, o de minimis, tirar, portanto, um valor a partir. Assim, voltei a dizer, claro, nesse modelo, isso era até um determinado valor. Não incluía determinados produtos. Eu me lembro perfeitamente. Bebida alcoólica não entra, para não dizer que a gente estava estimulando o alcoolismo. E coisa desse tipo. Mas, pois bem, então, isso, nas circunstâncias atuais, eu acho a medida corretíssima. Porque você vai, agora é o seguinte, qual o mais razoável? Eu produzir no país, pago o imposto, ou importar sem imposto. Quer dizer, eu estou estimulando emprego, estou estimulando a produção lá fora. É pôr em condições de igualdade de tratamento e, portanto, eliminando essa discriminação territorial inversa. Quanto à questão do corte linear, second best, como você mencionou em relação à TEC, é que a TEC é uma coisa muito mais simples do que tributos envolvendo PIS, COFINS, imposto de renda, IPI, é algo muito mais complexo. Ali é um imposto só, quer dizer, dar um corte desse é algo que pode ser, e certamente você terá a melhor condição de falar do que eu, uma coisa que foi razoável, foi uma tentativa razoável. Então, a melhor possível nas circunstâncias, mas não envolvendo um conjunto de tributos com um conjunto, quer dizer, não é só tributos diferentes, não, é também envolvendo condições distintas, com condições de efetividade, quer dizer,
condições assim, para dar concretude. Eu só posso fazer isso se você fizer tal tipo de coisa. Quer dizer, o que eu mencionei aqui, o incentivo dado por prazo certo sob condição. Quer dizer, que não é o caso, não tem nada a ver com a TEC. Na TEC, certamente, você saberá dizer melhor do que eu, foi a solução mais razoável, solução possível. Aqui não. Se você dá um corte desse tipo, você corta 10% de todas as partes do corpo. Cuidado, você vai bater no coração. E no coração você não pode fazer isso. Quer dizer, então são circunstâncias diferentes. Mas muito oportuna a sua observação e me dá a chance de eu explicar a história dos 60% e das blusinhas, mas é um outro mundo, 30 anos atrás. Eu e Ordine eram jovens ainda, época não, Ordine. Verdade. Doutor Everardo Marcel, abusamos aí demais da sua paciência e da sua competência. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui de uma palestra aqui no Espaço Democrático. Nós gostaríamos de contar sempre com a sua inteligência e o seu saber, sempre que essas coisas acontecerem por aqui. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a vocês, todos os nossos amigos, nossos colegas. Até o nosso próximo programa. Eu é que agradeço muitíssimo, não só o convite, como também esse proveitoso debate com pessoas tão qualificadas como todos que aqui estão. Bom, doutor, muito obrigado. Até a próxima, então. Um abraço. Até mais.